Olá, eu sou Birinho Odara e na última aula nós passamos pelos temas de colonialidade, decolonialidade e fizemos uma breve reflexão sobre Estado, classe dominante e racismo. De que forma o Estado, portanto, apresenta, apesar da sua perspectiva de classe, também e prioritariamente uma perspectiva de raça, uma perspectiva colonial de manutenção e de estabelecimento da forma como ele exerce o seu poder político e econômico no território nacional. E aí nós vamos entrar agora no tema de burocracia, Burocracia, portanto, traz à tona para a gente a própria forma como a administração pública exerce a sua dominação. Veja bem, durante muito tempo, durante não só o período colonial, mas a própria formação embrionária da administração pública, nós tivemos como uma presença majoritária a forma do patrimonialismo ou do coronelismo, as formas pessoalizadas de uso do aparelho público, da máquina pública, da dimensão pública, determinando aquilo que é de interesse geral da sociedade a partir de interesses particulares ou de interesses muito bem determinados por aqueles que são a classe dominante de determinados períodos históricos. Ou seja, o Estado está sempre marcado, desde a sua dimensão mais embrionária, do desejo de manutenção de um povo específico, de um grupo específico de pessoas que se associa, como nós já falamos, não só pela questão econômica, mas também pela questão racial, de uso do aparelho público como uma comunidade ilusória, como uma norma, como leis, como um espaço institucional que supostamente estaria à disposição de todos, mas que ele esconde um desejo e uma manutenção dos valores particulares, do desejo particular de manutenção da ordem. E aí, quando a gente pensa no patrimonialismo, portanto, nós estamos falando de uma difusão, de uma ideia muito pouco definida e limitada do que são esses interesses privados e os interesses públicos. E é daí, com a lógica da reforma administrativa, que a burocracia ganha, portanto, uma relevância, uma importância nesse debate. A burocracia, ela visa criar mecanismos institucionais de hierarquia, de doutrina, de disciplina, para manutenção, para ordem, para execução impessoalizada daquilo que o Estado deve fazer diante dos interesses gerais da população. Só que, como nós sabemos aqui no Brasil, e nas sociedades colonizadas em geral, a modernidade não rompeu com a colonização. Portanto, não só a modernidade não rompeu com a colonização, como a burocracia não rompeu com o patrimonialismo. E aí nós estamos presenciando ainda hoje na administração pública a coexistência desses dois sistemas, dessas duas formas de se administrar publicamente os interesses de uma sociedade em geral diversa, com interesses particulares, obviamente, mas que em última instância tem mantido pela própria essência do Estado o desejo de uma classe dominante racializada e burguesa. E aí a burocracia, portanto, ela é um instrumento do governo com responsabilidade de Estado para garantir o interesse geral frente aos interesses particulares apresentados pelas corporações. Para Marx, não é uma disputa entre os interesses gerais versus os interesses particulares. A gente não pode, até mesmo porque nós não podemos destituir a discussão da burocracia como algo descolado das intenções do Estado. Então o Estado está sempre, em alguma medida, como mesa de negociação dessa burguesia, lidando com uma burguesia que também é diversa, que tem interesses distintos, apesar de todos estarem alinhados ao desejo de acumulação do capital. Então esses interesses particulares, eles também se expressam dentro do âmbito da burocracia. A burocratização, ou seja, a construção de instrumentos legais, formais, de normas efetivas, materiais para dar conta da administração pública, é um processo racional e próprio da especialização da administração. Então é próprio do movimento da própria administração pública no seu desenvolvimento a sua burocratização. Ou seja, a criação de mecanismos que deem conta, cada vez mais, de um espaço impessoalizado de execução, de ampliação ou não dos direitos socialmente assegurados ou aqueles que a sociedade organizada tem procurado efetivar do espaço da administração pública. O Estado, portanto, ele é esse campo de disputa dos interesses antagônicos da sociedade.
Se nós temos uma perspectiva marxista, os interesses antagônicos da sociedade vão ser, portanto, interesses de classes distintas, sempre da burguesia versus o proletariado. Mas se a nossa perspectiva é decolonial, nós entendemos que esses interesses do Estado, portanto, não é só de classe, é também um interesse racial, um interesse colonial. A relação com a terra, por exemplo, é uma relação racial colonial. A forma como o Estado ou o colonizador, durante o período colonial, olha para o território indígena e considera que aquele território, por exemplo, está em desuso. Aquele território está sendo inutilizado, simplesmente porque a perspectiva indígena de uso da terra é da coexistência e não da exploração. Então essa perspectiva que o Estado promove, ela não é só uma disputa de classe, a classe não dá conta das contradições que estão sendo colocadas pelas nossas relações sociais, políticas e econômicas como sujeitos racializados e colonizados. E aí a burocracia, portanto, ela mantém e viabiliza a ordem do Estado. Em muita medida, portanto, essas normas e leis, essa técnica instrumentalizada, racional, construída dentro do âmbito do Estado, ela vai sendo e não pode ser destituída dos interesses do Estado de manutenção, de concentração de poder, de acumulação e de exploração. Então não é uma norma neutra. A burocracia também não é neutra, uma vez que ela é a própria administração pública. E aí, na mesma medida que nós temos, portanto, uma burocracia que vai ser a execução de normas, de leis, que tem uma intenção capitalista de acumulação e aí para nós uma intenção colonial, nós temos também nessas normas e leis espaços potenciais para ampliação dos direitos. E é por isso as correlações de força, o nosso enfrentamento enquanto sociedade organizada é importante no âmbito burocrático. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre essas possibilidades no final desse tópico. E aí então a burocracia vai ser vista pelo marxismo, como uma expressão do Estado capitalista. O Estado capitalista, nós precisamos entender que a dimensão econômica ela não está desarticulada da dimensão política e filosófica de uma sociedade. Nós precisamos condicionar o imaginário social coletivo na crença, de que esse sistema, de que a forma de se estabelecer as relações num trabalho assalariado, de uma forma exploratória, de dominação, de que a diferença é importante como um pressuposto para definir o que é inferior e o que é superior, tudo isso é importante e necessário para a lógica de acumulação do capital. Tem uma série de saberes de produção de verdade que nos condicionam desde o campo da filosofia, mas também até o campo religioso, na crença de que o capitalismo é a melhor forma de se estabelecer as relações econômicas. Ou seja, quando o cristianismo nos ensina que nós precisamos passar pelas condições e com subserviência, com submissão, pela situação de mando, desmando e violência do patrão, por exemplo, acreditando que quando a gente morrer, enfim, teremos, vamos receber a recompensa de uma vida tão pautada em desigualdade, violência e morte, porque a gente vai andar em rua de ouro, essa expectativa que nos condiciona a esperar sempre no porvir, a resolução dos conflitos, do problema, da dor pela qual nós passamos, também está associada ao desejo do capitalismo de subserviência aos mandos do patrão. Então nós estamos falando de um complexo, de uma consciência coletiva que alimenta o Estado capitalista. A burocracia também alimenta o Estado capitalista, porque ela é a própria racionalidade instrumental da administração pública para dar conta da manutenção dessa ordem. A exploração ela precisa ser legitimada, a dominação precisa ser legitimada. E aí que entra, por exemplo, a discussão da burocracia. Em contrapartida, a gente também não pode ter uma análise positivista ou negativista da burocracia. Ela é importante sim, uma vez que ela rompe ou visa romper com alguns aspectos do patrimonialismo, criando maiores dificuldades burocráticas para esses desejos pessoalizados e essa interferência tão comum e tão presente na nossa história da dimensão privada no espaço público, mas ela também não pode ser destituída da própria compreensão e intenção que o Estado colonial e capitalista possui no território. E aí nós entramos num debate que eu acho muito importante, que é da racionalidade burocrática. Ou seja, Weber vai dizer, o caráter de dominação presente na burocracia e a racionalidade de sua estruturação são determinações centrais que merecem ser destaques
ao analisar a burocracia. Ou seja, dominação e racionalidade são elementos indispensáveis para a compreensão do que é a burocracia. Weber vai dizer, portanto, acerca da dominação, que a forma de dominação legítima de caráter racional se empreende a partir do emprego econômico e adequação dos meios aos fins visados sobre um determinado grupo. Para Weber, a dominação da burocracia é porque a burocracia é a própria administração pública. E quando nós temos um complexo, um sistema de regras, de normas, de leis, ou a própria administração pública na sua forma de organização, ela coloca e condiciona um grupo para obedecer às suas normas, isso é uma forma de dominação. Em contrapartida para Marx, não é só isso que dá o caráter de dominação da burocracia. Não é o fato que ela condiciona grupos a manutenção e reprodução de normas estabelecidas. Nós estamos falando, portanto, na perspectiva de Marx, que a dominação da burocracia se dá sobretudo pelo seu caráter político e econômico de classe. E aí, para nós, que somos decoloniais ou estamos aqui tentando nos propor a ser, o que é, portanto, que dá o caráter de dominação da burocracia? É o seu desejo de manutenção daquilo que é colonial. Ou seja, a guerra racial permanente, a sobreposição cultural. Toda ordem administrativa, ela tem um caráter de dominação. Porém, só a administração burocrática exerce dominação de forma racional. Ou seja, porque ela está ancorada em parâmetros formais e legais. Racionalidade aqui, portanto, é o conjunto de técnicas, de normas que dá corpo, instrumentalidade à administração pública. A burocracia, então, ela vai se apresentando como uma ordem administrativa racional para os fins da expansão capitalista. E aí, se nós somos também numa perspectiva decolonial, para a expansão também do projeto colonial. Qual é a racionalidade, portanto, para além das técnicas e normas ou a forma material, expressão material da burocracia? É uma racionalidade que se condiciona a instrumentalizar as leis e normas, ou seja, essa dimensão visível do Estado que se consolida, a partir daquilo que a gente consegue apalpar, ver e presenciar, como a forma do Estado materializada, ela é instrumentalizada. Por quê? Nós estamos falando da capacidade de utilizar, de direcionar, de implementar ou não esses mecanismos que coexistem com a lógica patrimonialista a partir de determinados fins, a partir de determinados objetivos. E qual é a racionalidade que opera, portanto, para instrumentalizar as normas dentro do Estado? Uma racionalidade não emancipatória, porque não é esse o desejo do Estado. Se o Estado é, portanto, a mesa de negociações da burguesia e da classe branca, da branquitude, nós estamos falando da utilização dos mecanismos legais, da administração pública, daquilo que supostamente é de interesse geral da sociedade para a manutenção de interesses privados. Isso vai preenchendo a racionalidade burocrática de um desejo não emancipatório, de um viés exploratório e de um caráter particularista. E aí, portanto, a burocracia ela se apresenta como essa forma legítima de obter obediência de um grupo de pessoas e exercer o poder de classe. O poder de classe aqui, portanto, é o que a perspectiva marxista vai sendo incorporada, adicionada à perspectiva de Weber, que é uma grande referência, assim como Hegel, para discutir burocracia. E aí, então, essa forma legítima ela está associada ao desejo de poder de classe para atingir objetivos. Mas os objetivos não é só a manutenção, a ordem. Nós estamos falando da expansão do capitalismo, ou expansão dos projetos empreendidos durante a colonização, como a própria dominação racial. E aí nós temos, portanto, a partir da burocracia, o emprego econômico dos recursos materiais, ou seja, essa dimensão mais visível e palpável, dos recursos materiais, do esforço humano coletivo, a partir da necessidade de atendimento das demandas da classe dominada. Aí que se dá a correlação de forças. A burocracia, portanto, enquanto essa administração racional, ela possui duas expressões materiais. A primeira é a sua própria estrutura, ou seja, aquele que manda, dentro da administração pública, ele obedece a normas e leis impessoais. Ele manda, mas aquele que obedece não está obedecendo ao senhor,
não está obedecendo ao patrão, está obedecendo supostamente à própria burocracia. Então, tem uma estrutura composta de regras impessoais que determina, que complexifica, né, que cria a forma como nós devemos atuar dentro da administração pública. E obedecer a isso não é necessariamente obedecer a alguém, mas a uma norma, e aí o poder da burocracia. O segundo elemento da expressão material dessa racionalidade burocrática é o quadro administrativo burocrático, ou seja, a composição que nós temos dentro da administração pública, né, uma seleção de trabalhadores a partir, por exemplo, de concurso público, a carga horária, as competências, aquilo que precisa ser feito, aquilo que portanto, determina, né, esse quadro administrativo é uma expressão da própria racionalidade burocrática. E aqui nós temos, portanto, dentro desses dois elementos, espaços contraditórios onde o desejo das classes dominadas, dos povos colonizados, pode se colocar, pode se infiltrar dentro dessa norma burocrática para ampliação dos direitos. E aí, por fim, aqui no âmbito da racionalidade burocrática, a administração burocrática não é um instrumento racional abstrato. Ela está vinculada a determinado fim. Ou seja, ela é tanto uma estrutura, um quadro administrativo, mas também uma intenção. A racionalidade não são só as técnicas, não são só as leis, mas a forma como ela é instrumentalizada por aqueles que estão, né, dando corpo ao Estado. O Estado também é aqueles sujeitos, as classes que ocupam esse espaço. E por isso a importância do que a gente vai discutir aqui sobre burocracia representativa. Quem está representando, portanto, o país dentro do espaço da administração pública? Que racionalidade ou que ética direciona, portanto, a burocracia? E aí eu pergunto, né, sob um olhar decolonial, a que fim se vincula a burocracia? Se na perspectiva marxista ela se vincula à expansão capitalista, o que você consegue identificar como elementos que dão forma colonial à burocracia? E agora nós entramos, portanto, ao tema da burocracia representativa. A burocracia, ela tem fins formais, ou seja, né, a preservação do interesse geral da sociedade, mas ela tem também os seus fins reais, o que de fato ela é, que é a garantia de determinados fins particulares, que é a própria essência do Estado. Nessa própria configuração contraditória, a burocracia ela pode expressar concretamente os interesses das classes dominadas. Por quê? Nós temos, portanto, diante os fins formais, a possibilidade de captura e direcionamento da racionalidade burocrática a partir de uma outra ética que não seja, portanto, de expansão capitalista ou de expansão do poder colonial. Daí é que surge a autonomia relativa ou a própria discricionariedade, né, da burocracia, que é o fato de que nós estamos, em alguma medida, quando dentro da administração pública, possibilitados de atuar em confronto com o senhor e com a estrutura de dominação do Estado. Seja porque esse Estado e essa configuração ela é contraditória, ou seja, a compreensão das leis, das normas, ela pode ser instrumentalizada a partir de uma outra racionalidade, seja porque nós estamos também, em muita medida, ocupando dentro da administração pública um espaço de disputa que representa as disputas sociais fora do âmbito do Estado. Então, de algum modo, essa vinculação enquanto sujeitos identitários e coletivizados que se movem a partir de outras perspectivas pode ter impacto dentro da administração pública a partir daquilo que a própria racionalidade burocrática apresenta como contradição, né, dentro do que é o seu fim formal e o seu fim real. O fim formal pode ser instrumentalizado nessa perspectiva. Para Gramsci, portanto, a grande potência, né, para a gente ter um movimento de ampliação dos direitos dentro da racionalidade burocrática, ou seja, dentro do Estado, da administração pública, é a relação que se estabelece entre classe social, em que o burocrata é recrutado, e o seu valor político. Ou seja, se um determinado Estado possui um recrutamento difuso de profissionais para ocupação de sua estrutura burocrática, isso pode gerar uma seleção de quadros que possuem valores políticos diversificados. Ou seja, a própria forma com a qual o Estado, dentro da sua dimensão, da estrutura e do quadro administrativo, né, recruta pessoas para dar corporeidade e execução para as leis e normas da burocracia na administração pública, é o grande potencial do nosso redirecionamento do Estado para outros fins, que não os fins de dominação.
E aí, portanto, né, pensar numa burocracia representativa indica pensar a quem se destinam as ações do Estado brasileiro. Isso nos leva a refletir, portanto, o que é a identidade nacional, quem é o povo que compõe esse país. A classe dominante, de fato, representa a sociedade das classes dominadas. Quem é essa classe dominante que tem poder político e poder econômico, né? O que ela tem como intenção? Ela tem como intenção a preservação, o cuidado, a proteção do seu povo e da sua identidade nacional? Ou ela tem como intenção o desejo de manutenção de uma ordem colonial em que o extermínio, o genocídio, o embranquecimento das populações negras e indígenas é a pauta e a ordem do dia? O que essa classe dominante quer empreender como lógica de ordem e de progresso no território nacional? O que é ordem e progresso, se não o próprio embranquecimento da sociedade? Se não a própria exclusão dos povos indígenas, se não a própria invasão dos territórios quilombolas, se não a própria ataque, racismo religioso às religiões de matriz africana? Então nós estamos falando de uma classe dominante que não tem legislado ou criado, a partir da racionalidade burocrática, da própria estrutura do Estado, mecanismos de manutenção e de ampliação da possibilidade de existir para as pessoas negras e para os povos indígenas no território nacional. Então, se o Estado não está, por exemplo, direcionando essa perspectiva de vida, de bem viver, de ampliação dos direitos para essa população, nós precisamos disputar a racionalidade burocrática a partir da burocracia representativa. A burocracia representativa, portanto, nos leva a pensar o que é representatividade. As pessoas brancas precisam de representatividade? Não, uma vez que em todos os espaços, lugares, possibilidades, identidades, positivadas ou não, existem pessoas brancas exercendo a sua identidade. Né? Uma criança branca, ela nasce sabendo, ou pelo menos o seu imaginário social, ele é construído para que ela consiga se visualizar em alguma medida como médica, ainda que ela venha de uma classe subalterna. Nós estamos falando de um movimento de identificação com o mundo, em que ao olhar para o mundo eu consigo me imaginar em determinados lugares. A ausência de pessoas negras em espaços de representação positivada, né, de existência salutar, de um lugar que esteja além da sobrevivência, é extremamente importante, uma vez que a gente só consegue construir aquilo que a gente imagina. Então, nesse processo de imaginação, a ausência de pessoas negras e indígenas em determinados lugares tem nos condicionado a não acreditar que podemos ocupar. E quando ocupamos, nós estamos, em alguma medida, reproduzindo uma racionalidade, uma ética colonial, que de fato não corresponde ou não contribui para a nossa emancipação enquanto povo. E aí, qual é o potencial da presença dos povos dominados, né, enfaticamente negros e indígenas na administração pública? Nós temos dois pontos importantes para se pensar nesse potencial. Para Yara Alves, nós temos a representação passiva, ou seja, quando a burocracia, ela de algum modo, ela espelha as origens demográficas da população em termos de raça, etnia, né, como forma de legitimar suas ações. Ou seja, um Estado que de fato tem uma paridade, a presença de pessoas negras, pessoas PCDs, né, de pessoas LGBTQIA+, pessoas indígenas, ele representa. Mas essa representatividade passiva não necessariamente consegue articular a racionalidade burocrática conforme os objetivos ou um fim de expansão e emancipação desse povo a partir do Estado. E aí entra a importância de uma representatividade ativa. Não é só ter sujeitos, né, que representem esses povos em determinados lugares. É a nossa capacidade de agir em prol desse povo. E aí de onde surge essa capacidade? A nossa capacidade, portanto, de determinar, de poder, de mando, né, de ter a caneta na mão, é extremamente importante, mas não só. Nós precisamos também estar alimentados de uma perspectiva, de uma consciência de raça colonial, não uma consciência colonial, uma consciência decolonial, uma perspectiva crítica de classe, para que a nossa atuação, de fato, seja uma representação ativa, né? Que a nossa racionalidade, de fato, tenha poder para redirecionar as ações dessa norma que, aparentemente, no Estado é neutra, a própria burocracia. Portanto, a motivação para ativar a representação está altamente relacionada à identificação do burocrata, né, do sujeito, do servidor público, com determinado grupo social. E aí, se a gente está falando de uma classe dominante no Estado, que não é só a classe dominante que eu estou falando aqui dos
dos grandes postos, né, de trabalho. Não estou falando só do grande chefe, do grande servidor, aquele que tem o poder de mando. A gente está falando que, diante esses lugares de poder, seja do prefeito, dos secretários, dos ministros, né, dos parlamentares, esses sujeitos eles estão vinculados também a uma classe dominante que não é estrito sensu política, né, não está no âmbito político institucional, mas é uma classe dominante econômica que determina, portanto, o fazer e a perspectiva dessa classe dominante dentro do Estado. E aí esse grupo social, portanto, vinculado a esse desejo de dominação de um poder econômico que vai direcionando o que o Estado precisa fazer ou não, se ele vai ser mais social, se a sua perspectiva é neoliberal, né, vai impossibilitando que esses grupos, portanto, ajam de uma forma comprometida com o interesse da classe dominada, porque eles nem se identificam com essas classes dominadas. Precisamos de pessoas, portanto, que representem, que vivam, que experienciem essas dimensões da raça, do gênero, que entendam de fato que isso representa não só como uma identidade fixa, mas como essa identidade gera necessidades que precisam ser compreendidas pelo Estado para que ele, de fato, execute possibilidades de reparação, possibilidades de proteção social para grupos diversos. Se nós temos um grupo específico, uma norma de sujeitos brancos, ricos, héteros, cis, como sujeitos dirigentes que determinam a racionalidade burocrática, é para aí que o Estado vai se mover. Porque esses sujeitos não vão entender as particularidades, a diversidade e a necessidade tão complexa dos povos colonizados ou dos povos, né, das pessoas que têm útero, das pessoas que possuem deficiência, enfim. E aí complexificar, portanto, o Estado é trazer à tona outras demandas, outras éticas, outras representações que não sejam só passiva. A gente não quer só pintar de preto o espaço público. A gente quer que essa ética vá além da cor, como é o tema dessa aula. E aí, portanto, existem algumas estratégias indispensáveis para a organização burocrática se estruturar como uma administração radicalmente democrática ou decolonial. Né? Quais são elas? Ao meu ver, nós precisamos, ao ocuparmos o espaço público, sabermos da natureza do Estado. A que o Estado se compromete? Né? Qual é o projeto político que o Estado se compromete? E eu não estou falando de uma discussão de governo, se ele é um partido de esquerda ou de direita. O Estado, em sua essência, foi construído e consolidado para a centralização do poder da classe dominante. E a classe dominante, ela não é só uma classe determinada pelos valores econômicos. Ela também é uma classe racializada e colonizada. Não entender o Estado, portanto, como Estado colonial, faz muitas vezes que a gente acredite que ele vai dar conta da nossa emancipação. O Estado é mais um dos mecanismos de disputa, mas ele deve caminhar com outros mecanismos também. É extremamente importante para que, através do conhecimento, da técnica, né, instrumental, racional da burocracia, nós consigamos direcionar essa racionalidade burocrática para uma outra ética. A disputa, portanto, da racionalidade burocrática a partir da burocracia representativa necessita e é indispensável o conhecimento da forma como se executam os processos, como se consolidam as leis, como elas são executadas, para que a partir dessa compreensão, dessa contradição, nós consigamos atuar nas entrelinhas, né? A gente consiga atuar dentro dos fins reais e fins formais da própria burocracia. O segundo elemento é reelaborar e nutrir a perspectiva teórica e política a partir da contribuição africana, afrodiaspórica e dos povos indígenas para se pensar a racionalidade burocrática. Se, portanto, a burocracia se move a partir de um determinado fim, qual é o fim a partir do qual você quer, portanto, redirecionar essa burocracia? A sua racionalidade, a forma como você compreende as coisas, o seu projeto político, o seu fim, aponta para qual caminho? Esse caminho está sendo nutrido por quais perspectivas? Por qual imaginação radical? De quais povos? Você está reproduzindo os valores europeus ou você está buscando se nutrir, portanto, das perspectivas de civilização, de cultura, de filosofia dos povos africanos, afrodiaspóricos e indígenas? Essa racionalidade, portanto, deve passar por esse caminho. Só assim ela vai ser, de fato, decolonial. Terceiro ponto, procurar reconhecer e divulgar ações dentro da administração pública feitas por pessoas negras e indígenas. E aí não só as ações dessas pessoas, mas também a forma como fizeram, as estratégias. Sabe aquilo que não se conta quando um projeto está entregue?
É isso que nós precisamos conhecer. Esses dilemas, as disputas, né, as concessões, aquilo que foi necessário para que uma ação efetiva de uma pessoa negra e indígena seja de fato colocada dentro da administração pública. Conhecer o processo, portanto, e a entrega é muito importante para que a gente também vá aprendendo outras formas de instrumentalizar a burocracia. E, por fim, não menos importante, se aquilombar dentro e fora do setor público é extremamente importante. Não dá para querer salvar o mundo. A lógica colonial, inclusive, é a lógica da salvação. A ideia de que individualmente nós vamos dar conta de resolver os problemas sociais. As dores coletivas precisam de curas coletivas. E nesse movimento de aquilombamento, a gente não só cria estratégias, né, um com o outro. A gente também vai, em alguma medida, se despindo, se curando e tratando as curas e tratando as feridas coloniais, que não só a nossa psique, a nossa subjetividade guarda do período colonial, mas como as nossas experiências cotidianas relembram, seja no espaço profissional ou não. Por fim, reconhecer a função do Estado e da burocracia propicia o fortalecimento necessário à articulação da população negra e indígena ao projeto colonial em curso. Nós precisamos entender como se dá o jogo burocrático para dar conta de jogar esse jogo em alguma medida, por mais que nós saibamos que a emancipação não virá dele, não virá da burocracia, não virá do Estado, é indispensável a disputa dentro desse espaço para a ampliação dos direitos e do bem viver da população negra e indígena. Obrigada.